Galvão. Vou te responder mais uma pergunta que você me fez. Eu mandei aquilo para você, você fez outra senhora. O que acontece é o seguinte. O golpe estava sendo tramado desde o dia em que o eleito em 2018 assumiu em 2019. Houve vários fatos, vários eventos incontestáveis. Por exemplo, eu estava em Juiz de Fora fazendo um curso de pós-graduação e um amigo meu que faleceu já, era capitão médico da Polícia Militar em São João del Rei, né? Era psiquiatra, morreu num acidente trágico. Eu me lembro que no café ele falou assim, mas que merda que a gente fez, hein? Porra, votamos no maluco. Eu falei, mas vamos ver como é que fica, né? Vamos ver se melhora. Já naquela época, né? No primeiro semestre de 2019, já havia uma série deles arrependidos, né? Então, o que acontece? Tem gente que não tem empatia, não tem pudor, não tem afeição, entendeu? Não tem piedade, não tem comiseração. O que eles querem é o ódio, né? E tem líderes do passado, né? Líderes do passado como Adolf Hitler, e mais modernamente Hugo Chávez. E o cara coloca aquilo na cabeça e diz assim, eu sei como funciona o Congresso, eu sei como funciona o meu exército, Tá entendendo? Então como é que funciona? É distribuindo grana, dinheiro, dando vantagens. Por isso que os militares, principalmente do exército, tiveram vantagens pessoais econômicas. E depois, até Rodrigo Maia não tinha essas maracutaias, mas depois quem foi ser o presidente da Câmara? Arthur Lira, né? Todo mundo conhece. Era o Queiroz do Eduardo Cunha, né? Então a gente não tem que discutir essas coisas, porque isso é besteira. Mas o cara foi plantando isso, foi contaminando. Depois, quando chegou lá para agosto, o deputado Braga, né, apresentou a seu pedido um procurador que vivia no ostracismo. Não tinha nenhuma posição, nunca teve na procuradoria. E ali eles fizeram um trato, né? Combinaram um trato, claro, com vantagens bilaterais, né? E aí o cara começou a fazer, era todo dia, e naquele clima de estabilidade, todo mundo comentando, e isso foi minando as instituições. Quando chegou o primeiro turno, o sapo barbudo quase ganhou as eleições. Porque ele dizia que se ele não ganhasse no primeiro turno com mais de 60% dos votos, houve fraude. Eram acusações toda hora, meu irmão, toda hora que você sabe, né? E usando o slogan do fascismo, né? De Mussolini, Tito Mussolini, Il Duce, Deus, Pátria e Família, né? E pegando os evangélicos, coitados desses evangélicos, esqueceram Jesus, esqueceram Deus, ou então acharam que ele seria o enviado, né? Por quê? Mas ele não conhece a biografia desse personagem, não viu quem ele foi, como é que foi que ele saiu do exército, o que ele falava durante seus discursos na Câmara, a misoginia,
os preconceitos raciais, sexuais, né? Vê que ele fez com aquela deputada. Um deputado não faz isso. Você não merece nem ser estuprada, quer dizer, humilhando a mulher. É um cara que não tem comportamento nenhum, não tem compostura, não tem postura para ser presidente do Brasil. Mas parece que tem gente que gosta disso. Porque se você tivesse um procurador isento, ele não teria feito isso. Porque a primeira que ele fizesse, ele ia levar uma bordoada. Mas o procurador que ele nomeou ficou comprometido com ele. Ele podia fazer o que ele quisesse. Qualquer negociata que ele fizesse, não tem. Não é? E até hoje, ele não faz nada contra o cara. Ele nem vai fazer. Então, como é que se poderia falar em prisão, como você está falando? Porque quem pede a prisão do presidente da República pela Constituição é o procurador-geral. Mas tem que ser aprovado pela Câmara. E a Câmara estava comprometida com ele, com o famoso orçamento secreto. Então ele podia fazer o que ele quisesse. Aí ele levou uma porrada no primeiro turno, aí ficou doido, né? Aí pegou o Zema, tá entendendo? Aí o Zema saiu distribuindo dinheiro pelos municípios, né? O diretor da Polícia Rodoviária Federal começou a impedir pessoas de votarem. E foi assim, foi assim. E o Tribunal Superior Eleitoral, naquela época, não podia fazer nada. Porque o Aras apoiava em número, gênero e grau. Até debaixo d'água, afogando, ele apoiaria o cara. Foi para Paris passear. Olha que ficar lá 40 dias em Paris é caríssimo. Para ficar 10 dias é caríssimo. Ainda mais você levando a família, o cunhado, o genro, né? Os sobrinhos e os netos. Mais caro ainda. As vantagens dele, né? As mansões compradas, né? Compradas pelos filhos, que ganha 20 mil reais, compra uma mansão de 12 milhões. A mãe do outro, do mais novo, compra uma mansão de 8 milhões e diz que foi 3, depois foi alugada. Aí quando o cara perde as eleições, ela foge para a Noruega, porque ela tem cidadania norueguesa. Tem uma série de coisas por aí, mas ninguém fez nada, ninguém faz nada, Galvão. Inclusive, ele está voltando agora e está botando, né? Já fazendo as suas insinuações, fazendo acusações improcedentes e ninguém está fazendo nada. Ninguém faz nada. Mas o que se espera é que a partir da saída do Augusto Aras venha um procurador-geral isento, as coisas mudem. Porque o cara que tem pretensões ditatoriais, né, é um psicopata. Todos os ditadores são psicopatas. Não vai ser ele a única exceção de não ser. Ele não vai, ele quer ter um governo eterno, tipo Vladimir Putin, Hugo Chávez. Hugo Chávez era o líder dele. Ele deu várias entrevistas sobre o Hugo Chávez. Né? Isso está lá nos arquivos jornalísticos. Então, as autoridades têm que ter cuidado. Está entendendo? Porque o atual presidente do partido dele, o que ele quer é grana. Todo mundo sabe quem é ele. Foi condenado no mensalão pelo Joaquim Barbosa e hoje continua sendo presidente do PL, né? Você vê que ele dá 95 mil reais para o casal viver, fora aluguel da casa, funcionários, carros, além do que ele ganha. E ele acha que é pouco. Ele acha que é pouco. Tá entendendo? Então, Galvão, foi uma situação muito difícil. Você não podia fazer nada contra o cara, não? Mesmo que você tivesse um procurador isento, ele pediria a prisão dele
Se cai na Câmara com a Arthur Lira, não ia dar. Não viu o que aconteceu com o Temer? O Temer, o Janot pediu 2 vezes, mudaram o relator. O relator concordou com a prisão dele, ele ia sair, deixar o governo, mas aí o que eles fizeram? Fizeram aquela manipulação da grana mesmo, e o Temer continuou no governo. Então aqui no Brasil é muito difícil. Agora, você vê bem, lá no celular do Sidão estava escrito: os únicos que nós vamos deixar no Supremo é o André Mendonça, o Dias Toffoli, né, e o Nunes Marques. Por quê? Porque esses caras eram colegas dele. O Dias Toffoli era amigão. O Dias Toffoli suspendeu as investigações do COAF, que estava pegando o clã Bolsonaro. E foi dali que nasceu a desavença entre ele e o... Qual é o nome dele? O Sérgio Moro. Porque o Sérgio Moro foi reclamar com o Toffoli ligou para ele: ó, o cara está aqui reclamando. Suspendeu por 11 meses. 11 meses, para não apurar nada, do COAF, não fazer nada. Quer dizer, é um juiz, porra, não dá nem para falar, né? Aí depois a maioria teve que julgar, ele saiu, né? Ele perdeu a presidência, e aí veio o outro, aí colocou ele em julgamento, e jogaram, não, o COAF tem que apurar, mas aí já era tarde. Aí o cara já tinha poderes, imensos poderes, e foi minando, principalmente o exército, aí minou tudo. Minou as forças aeronáuticas, a marinha, foi minando tudo. Então, os mecanismos têm que funcionar, porque lá fora isso funcionaria, né? Eu nunca vi um negócio desse. Então, não adianta você falar: por que não prenderam ele lá atrás? Porque não tinha condições de prender. Ele estava blindado, tanto na Câmara de Deputados, quanto na Procuradoria-Geral de Justiça. Blindou, acabou, não tem problema. E os que vierem agora, eles vão tentar fazer isso. Vai botar um procurador alinhado com eles. Não vai ter jeito. Entendeu? Agora, o cara cometeu vários crimes, né? Então, muitos crimes podem começar a ser apurados, investigados, devido ao processo legal, e chegar até a perda total do direito político. Aí ele não vai poder nem votar. Mas isso é coisa para o futuro, não para agora. Agora ele está começando a botar as manguinhas de fora, né? Vai lá, fala e tal, acusa o Tribunal Superior Eleitoral, mas não adianta, você não pode fazer nada por enquanto. Só depois que mudar o Procurador-Geral. Aí sim, aí você vai ver que o pau vai comer em cima dele. Tá entendendo? Então tem que esperar. Agora eu vou falar o seguinte: o golpe, houve golpe, não tem jeito. As forças, o exército estava apoiando o golpe? Tava porque ele deixou acampamento no seu território a partir do início de novembro. Ele tinha que evitar. Eu duvido que alguém chegar ali na Vila Militar agora, lá, um grupo, e ficar perto do Regimento Floriano ou do Regimento Sampaio, vocês não vão espantar os caras de lá. Vão espantar. Então, eles têm grande parcela de culpa. Isso não há dúvida. Né? E quando o comandante da PM tentou tirar os caras de lá, o que o comandante do Exército fez, o Dutra? Botou os canhões na rua. Para evitar sangue, para evitar derramamento de sangue. Que derramamento de sangue? No mesmo dia 8, foram todos presos e levados para a Polícia Federal para serem autuados. Não houve derramamento de sangue nenhum. Isso é conversa. Entendeu? Isso é conversa. É que a maioria dos comandantes não apoiaram. Tanto que ele fala: eu não confio nos comandantes do Exército. Mas lá quando o Sidão responde ao Luan Júnior, ele diz: mas o PR diz que não confia nos comandantes do Exército. Ele não confia o quê? Para dar o golpe. Então a pretensão era o golpe. Tá entendendo? Só que eles pensaram que com aquele movimento todo, o sapo barbudo ia fugir para Cuba. O sapo barbudo estava lá com Edinho Silva, em Araraquara, porque houve
uma enchente lá, ele foi lá prestar solidariedade, liberar a verba. Quando ligaram para ele e falaram, olha, os caras estão aí, só vai ter que soltar uma GLO. E aí uma dama, primeira dama, falou assim, não faça isso, que é isso que eles querem. Ela salvou o Brasil de uma nova ditadura nos moldes de 64, ou pior ainda, né? Ou pior ainda. É isso que eu tenho para te dizer. Então, houve o contragolpe. Aí ele se uniu com os presidentes todos dos três poderes e foram em marcha para o Supremo, para o Congresso. E você viu ali o desastre que houve. E tem gente ainda que diz que foi o PT que armou tudo isso. E acredita na conspiração. É incrível isso. Acreditam na conspiração. Porque eles não estudam o histórico do político. Vai ver o histórico do político lá atrás. Quem era ele? Não estudam o histórico do político. Aí acreditam nisso tudo aí. Não é verdade? Então, é isso aí. O contragolpe, tá entendendo? Evitou a consumação da tentativa de golpe de Estado. É isso que eu tenho para dizer, Galvão. Agora, a prisão não tinha condições naquela época, porque estava todo mundo comprado, todo mundo alinhado. Não tinha condição. Isso em situação normal você faz. Tá entendendo? O cara cometendo crime, né? Porque você vê, tentaram invadir a Polícia Federal no dia da posse. Né? No dia 24 de dezembro tentaram explodir o aeroporto. É isso aí. Agora, o chefe não está sendo julgado, por enquanto. Só quem está sendo julgado são os seus liderados, né? Os seus seguidores. Eu sei de muitos que estão arrependidos de terem feito isso. Então, o contragolpe resolveu a situação. Primeiro, a primeira-dama aconselhou de não liberar a GLO, que é isso que eles queriam, que o Dutra é bolsonarista, tá entendendo? Ele ia querer dar o golpe para ele assumir o poder, que ele não ia, volta aí, de Orlando que eu vou te dar o poder. Ele ia assumir o poder, porque é isso que eles queriam, que eles querem, tá entendendo? Não ia deixar o cara lá, entendeu? Ia botar um general de 4 estrelas como presidente da República até resolver a questão. Mas há falas de que os Estados Unidos estavam preparados para uma intervenção aqui. Não sei até onde isso é verdade. Entendeu? Porque aí seria um risco enorme a união do maior país da América do Sul, aliado da Rússia. Ia ser um perigo enorme. E da China, né? Então tá bom, meu amigo. Então não adianta falar em prisão, não. Fala só em contragolpe e espere os acontecimentos. Boa noite, valeu. Eu estou falando de maneira muito sintética, tá entendendo? Muito simples, para você entender, tá? Não pense, nem pensar em prisão preventiva agora, não. Mas dependendo da exacerbação comportamental, antijurídica, né, antidemocrática, pode acontecer de um membro do Ministério Público pedir a prisão preventiva do ex-deputado federal, né, e ex-presidente da República. Tá bom, meu amigo? Pode acontecer sim. Agora pode, mas precisa que alguém provoque isso. Tá certo? Então é isso aí, my friend. Valeu! Dá o teu likezinho aí.